WW de hoje vamos tratar também de mais uma mudança ministerial, do interesse do Congresso Nacional em ampliar o número de cadeiras e também da vinda de um representante do governo Trump ao Brasil. Participa conosco dessa roda o economista-chefe da ARX Investimentos, Gabriel Barros. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Eu que agradeço, um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso. Jussara Soares, nossa super repórter lá em Brasília. Também a Thaís Herédia comigo aqui no estúdio. Bem-vinda, Thaís. Vamos lá. O governo ainda busca maneiras para ressarcir os aposentados e pensionistas vítimas de fraudes no INSS. O Ministério da Fazenda e a Advocacia Geral da União já apresentaram alternativas ao Planalto. Já a oposição tenta emplacar a chamada CPMI dos aposentados no Congresso Nacional. A reportagem é de Luciana Amaral. O presidente Lula determinou que o ressarcimento às vítimas seja feito o mais rápido possível, sem ter que esperar o fim das ações judiciais contra as associações. Mas, na prática, o Planalto não tem um cronograma concreto. O Ministério da Fazenda concorda com a antecipação e busca alternativas, desde que sejam feitas dentro do arcabouço fiscal. Ainda não se sabe, porém, se o caminho será via orçamento, por crédito suplementar ou por revisão de gastos. Outra opção seria um bloqueio nos bens de suspeitos de envolvimento no esquema, mas dificilmente isso deve cobrir todos os descontos ilegais. O novo presidente do INSS, Gilberto Valler, defende a alternativa para ressarcir os aposentados e pensionistas. Nesses casos de fachada, nós já desconsideramos a pessoa jurídica para não só aquela instituição tenha os seus bens bloqueados, mas também os sócios e, porventura, um conglomerado de empresas que esses sócios pertencem. Enquanto o governo sofre para encontrar uma forma de ressarcimento, a oposição avança com a possibilidade de instalar uma comissão parlamentar mista de inquérito para seguir desgastando o governo com o escândalo. A intenção é protocolar o pedido nesta terça-feira, com mais de 210 assinaturas. E, de novo, a oposição tem o apoio de parlamentares de partidos com ministérios no governo Lula. O União Brasil já deu 29 assinaturas, o PP, 25, o Republicanos, 17, o PSD, 11, assim como o MDB também com 11. Até no PSB, sigla do vice Geraldo Alckmin, 2 parlamentares apoiam a CPMI. A oposição quer driblar o presidente da Câmara, Hugo Mota, que não deve tocar o requerimento de CPI na casa. A decisão pela instalação de uma CPMI passaria por Davi Alcolumbre, que ainda avalia como proceder. Mas o Palácio do Planalto conta com a fidelidade do presidente do Senado para que o caso não avance no Congresso. O governo também conta com o PDT para sustentar parte da governabilidade no Congresso. Lula garantiu ao partido continuar com o comando do Ministério da Previdência para não desagradar ainda mais a sigla, que já estava insatisfeita com o tratamento recebido antes mesmo da crise do INSS. O Planalto quer ainda o partido ao lado de Lula nas eleições de 2026. Mesmo assim, a bancada dos deputados do PDT vai rediscutir melhor a situação perante a gestão petista nesta semana. Gabriel, qual que é, na sua percepção, a maior dificuldade para o governo Lula sair desse buraco? Olha, cara, a pergunta difícil, eu diria que são todas essas que você mencionou, técnica, jurídica e fiscal. Isso porque, do ponto de vista técnico, o governo, na realidade, não sabe exatamente o tamanho do buraco, porque ele conta com a data prévia para identificar, de fato, o tamanho do buraco, e a data prévia ela opera com uma lógica particular, né? Se nós não temos hoje no Brasil um Big Data que cruza por CPF os benefícios que são concedidos, por exemplo, isso se deve, em grande medida, a uma limitação que é política, não é técnica. Existem várias ferramentas para você ter esse Big Data hoje, mas uma limitação política sobre a forma como a data prévia opera. Então, tem um problema político sentado na data prévia, que é quem detém esses dados. Existe um problema jurídico sobre exatamente a forma como isso vai ser ressarcido. E, do ponto de vista fiscal, é inviável pagar isso dentro do teto de gastos. O governo sequer conseguiu economizar com o pente fino, né, o famoso pente fino que o governo prometeu, reiteradas vezes para a sociedade, e não conseguiu entregar efetivamente nada. Então, o problema é todo esse problema que você comentou, né? Não é um problema simples de resolver, mas é um problema complexo que revela o tamanho, revela o quão analógico o governo federal é e o tamanho do problema que nós temos do ponto de vista de governo digital, né, de ineficiência e duplicidade dos cadastros e sistemas que existem no governo federal. Sugerindo talvez uma possibilidade de retirar dinheiro do PAC e dinheiro de emendas parlamentares, que são os maiores montantes dentro do orçamento. Você coloca que não, pelo que eu entendi, hein, Gabriel, da sua resposta, que é impossível sair por dentro do orçamento. Por quê? Porque hoje, basicamente, existem várias despesas subestimadas no orçamento do governo. A Previdência está subestimada, o BPC está subestimado, e o governo já tem dificuldade hoje de cumprir o arcabouço da forma como ele está. A solução mais viável que eu acredito que o governo opte é por abrir um crédito extraordinário, não um crédito suplementar, um crédito extraordinário, que aí sim está fora do limite de gasto, está fora da meta de primário, ele consegue caminhar, né, dessa maneira através de crédito extraordinário. Crédito suplementar, que estaria sujeito ao arcabouço, eu acho difícil. E é difícil basicamente por isso, que hoje a gente já tem muitas despesas subestimadas no orçamento de 2025,
Além de receitas, também tem muito problema nas receitas. Vamos lembrar, tem CARF, tem transação tributária, tem JCP, tem aumento de CSLL, tudo isso não vai acontecer, né? JCP e CSLL, por exemplo, tem anuidade. Então, o orçamento ele não tem realismo fiscal, por isso que eu não acredito que seja possível encaixar no orçamento desse ano. Ô Jussara, diante de tudo isso aqui, que tanto o Gabriel e a Thaís coloca, nós estamos colocando, o governo meio que se arrepende dessa operação? Ele na largada achou que ia bombar, que ia faturar, que ia jogar toda a questão do esquema para o governo Bolsonaro, mas aí já a partir do segundo dia já começou a ver que um dos sindicatos é dirigido pelo irmão do presidente, né, pelo Frei Chico, né? Caiu o ministro, sindicato CONTAG, que é um sindicato forte, da base sindical petista, diretamente envolvido. Você sente que 2 semanas depois, aí conversando e cobrindo extensivamente esse caso, o governo já vê que hoje, puxa, seria melhor não ter entrado nessa? Ou não, ele ainda aposta que ali no final, o conjunto da obra toda vai trazer mais benefícios políticos do que danos políticos? Olha, Caio, a minha percepção é que o governo não teve essa opção de fazer esse cálculo lá atrás diante da dimensão do que se estava vendo, do que a Polícia Federal apontou junto com a Controladoria Geral da União. Quando a CGU ela faz a auditoria e vê o problema, e aí entra a Polícia Federal, o governo fica sem opção. A única opção que restou ao governo foi justamente chamar para ele o discurso de que ele estava interrompendo uma fraude que tinha começado em 2019, ou seja, jogando isso para o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governo dele. Portanto, eu vejo mais o governo tentando reagir e essa dimensão de que logo no começo de saída o governo já tinha uma percepção de que se tratava de algo grave e, por enquanto, ainda sem percepção, sem a dimensão do que vai ocorrer, porque, por enquanto, a gente disse de uma operação ainda da Polícia Federal. Tiveram apreensões e, portanto, como a gente sabe, você que cobre bastante aqui nos seus tempos de Brasília, cobriu muitas operações, a primeira operação é justamente só a primeira. Nesses casos, é muito comum ter esses desdobramentos, pela dimensão do que a gente está falando. Então, o que restou de alternativa para o governo foi, diante do que se estava vendo, encampar o discurso de rigor da operação, da independência tanto da CGU quanto da Polícia Federal e, portanto, seguir apostando nisso. Claro que no início, Caio, a gente tratou muito disso aqui, o governo tentou dizer o seguinte, olha... chamou a coletiva e colocou então o ministro da Previdência junto, Carlos Lupe, para dar esclarecimento. Só que aquela coletiva foi um desastre, porque Carlos Lupe, ao invés, ele ali diante dos seus colegas, começou ali a defender a equipe que foi afastada, a equipe do INSS. Então, o governo se atropelou muito nisso e o que, como me dizem aqui no Palácio do Planalto, o que não estava encaixando nessa narrativa do governo de rigor era justamente a presença de Carlos Lupe. Bem, aí saiu Carlos Lupe, né? Pediu demissão assim que foi colocado, mas entrou o Volney Queiroz, que era justamente o número 2 de Carlos Lupe na Previdência. E aí o governo segue apanhando justamente porque o secretário executivo estava a par justamente do que já tinha sido indicado na auditoria da CGU. Então o governo sabe o tamanho do problema que tem e por isso que está focado nessa ideia de fazer esse ressarcimento, que a área econômica encontre um jeito de fazer esse ressarcimento e, paralelamente a isso, trabalhar com a imagem de que está trabalhando para evitar novas fraudes. Bom, eu queria agradecer muito o Gabriel Barros, que é economista-chefe da AXR Investimentos. Muito obrigado. AX, perdão, que eu perdi a minha cola aqui. Muito obrigado, viu, meu caro? Excelente semana para você. Eu que agradeço, ótima semana para vocês. E as moças continuam comigo, por favor. A comitiva do governo Trump vem ao Brasil discutir segurança pública e crime organizado. Até já. WW de volta, participa agora o Lucas de Souza Martins, professor de História dos Estados Unidos na Universidade de Temple, na Filadélfia. Bem-vindo, professor. Obrigado, Caio. Sempre muito bom estar aqui com todos vocês. Prazer é todo nosso. Lorival Santana também. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Vamos lá. Políticos bolsonaristas aproveitaram aí a visita ao Brasil do chefe de sanções da Casa Branca para dizer que a viagem seria para discutir sanções dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alegando censura e perseguição à direita. A Embaixada Americana, porém, deu uma versão diferente. Confira. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que vive atualmente nos Estados Unidos, foi um dos primeiros a falar da viagem ao Brasil de David Gamble, coordenador de sanções dos Estados Unidos. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. O anúncio foi recebido como uma verdadeira vitória pelos bolsonaristas. Mas o governo americano, em nota, afirmou que a pauta da viagem seria outra: o combate a organizações criminosas transnacionais. O irmão de Eduardo, o senador Flávio Bolsonaro, se reuniu nesta segunda-feira com um integrante da comitiva de Gamble, o assessor sênior para o Ocidente, Ricardo Macedo Pita, e confirmou que o assunto tratado foi o envolvimento do crime organizado no Brasil com grupos terroristas de outros países, entre eles o Hezbollah. Questionado sobre a pauta de sanções
Luiz Alexandre de Moraes com os americanos, como o seu irmão havia previsto, Flávio não soube explicar. Ele está tratando disso nos Estados Unidos, mas essa reunião específica foi uma coincidência de verdade. A comitiva do Departamento de Estado também se reunirá nos próximos dias com técnicos da Secretaria Nacional de Segurança Pública e com representantes do Itamaraty, também com foco no combate ao terrorismo internacional. O governo brasileiro ainda quer discutir a implantação de cotas comerciais sobre aço e alumínio com representantes da Casa Branca, evitando assim uma sobretaxa nos produtos, como já foi feito no primeiro mandato de Trump. Professor, tem muita diferença entre Lula e Trump, entre o governo Lula e o governo Trump. É uma visita, vamos dizer, significativa, né? Primeiro representante aí, salvo engano, de um chefe, de um integrante do Departamento de Estado ao Brasil. O anúncio oficial ali, a informação da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, informando, oficializando que a visita é para tratar de parcerias em combate ao crime organizado, pode ser um ponto de junção e de convergência entre esses dois governos e presidentes tão diferentes? Claro, sem dúvida nenhuma, até porque o governo brasileiro tem se mostrado bastante aberto a conversas com o governo americano em diversas situações, reuniões, inclusive a atividade do vice-presidente Alckmin com relação a negociações e também diálogos com representantes da Casa Branca mostram também um engajamento do governo brasileiro para entender exatamente a natureza de taxas comerciais, tarifas comerciais que também são impostas ao Brasil. E lidamos também com aquilo que temos diante de nós com relação a históricos de delegações como essas. Gamble, por exemplo, ele é um funcionário do Departamento de Estado americano, tem uma larga experiência atuando em locais de extrema sensibilidade da questão da segurança americana, já atuou no Afeganistão, no Cazaquistão, passou também pela Rússia, inclusive serviu na Rússia durante o governo Obama. E agora, né, nessa posição de diretor, coordenador de sanções, ele começa a trabalhar nesse setor exatamente no governo Biden, acaba, logicamente, sendo promovido e mantido nessa posição pelo governo Trump. E também existe até uma naturalidade de se observar delegações diplomáticas, representantes de outros países, principalmente dos Estados Unidos, de se encontrarem também não somente com representantes do Palácio do Planalto, do governo brasileiro, também existe uma naturalidade de encontros com autoridades que representam oposições políticas. Isso faz parte também da forma como estados fazem leituras, avaliações a respeito de processos como, por exemplo, que são tão sensíveis como a questão das sanções. Por isso que, analisando aquilo que nós temos diante de nós, dados inclusive fornecidos pela Embaixada Americana e também o histórico deste líder dessa delegação, nós vemos aí que é uma questão extremamente natural e também de uma celebração, digamos assim, né, de encontros de similaridades de tópicos, afinal, os dois estados estão preocupados com questões como terrorismo e também segurança nacional. Ei, Lorival, qual que é o tamanho político dessa visita? Eu acho que ela é compatível com a apuração que eu tenho sobre como que o governo americano vê o governo brasileiro, que os níveis, as avenidas de engajamento são bem práticas, assim, né? Coisas que interessam aos dois países, né? Como essa questão dos crimes transnacionais, seja tráfico de drogas, de pessoas, de animais silvestres, né? Então, é um tipo de engajamento bem pragmático. O Brasil é um país grande, né? Que é um corredor muito importante desses tráficos todos, desses crimes e tal. E o governo americano, por sua vez, o governo Trump tem uma forte... para ele, politicamente, é muito importante apresentar resultados nessa questão da proteção do território americano, desses crimes transnacionais. Então, é uma forma de trabalhar com o Brasil, de trazer resultados para os dois países de forma prática, sem nenhum tipo de ruído ideológico. O governo americano está muito consciente disso que nós vimos aí, esse desejo do grupo liderado pela família Bolsonaro de tentar colocar ruídos, né, dificuldades nas relações entre Brasil e Estados Unidos, e o governo americano não pretende ser refém desse tipo de política menor, assim, por causa da importância do Brasil. Embora, é claro que o Trump não gosta de uma série de posições do Lula, mas gosta de outras, também tem afinidade pelo Putin, assim como o Lula tem. Então, o governo Trump não está tão preocupado com essas coisas neste momento, está mais querendo ter resultados práticos também na área comercial, onde está havendo uma negociação intensa e de alto nível entre o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o STR, né, representante de comércio, e também o secretário de Comércio. Jussara, foi uma atrapalhada ali, jogaram uma isca, principalmente o deputado federal Eduardo Bolsonaro, jogando ali a informação no sábado, se não me falha a memória, ou na sexta-feira, durante o feriado, de que a visita era para tratar de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, e foi desmentido
depois, no domingo, por uma nota oficial da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Qual foi a jogada? Porque acaba que fica pior, como que é, Thaís? O soneto? Fica pior a emenda que o soneto. Ficou por aí, não? Olha, Caio, o que acontece? O deputado Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e ele, quando ele se licenciou para viver nos Estados Unidos, foi com argumento de perseguição aqui no Brasil e com a intenção, segundo ele, de intensificar esse diálogo com o governo Trump. Essa é a lógica dele e quando ele faz esse anúncio, inclusive ele dizendo dessa visita, tratando dessa comitiva, da vinda dessa comitiva ao Brasil, de fato, ele foi a primeira pessoa a dizer, ele fala que vai tratar de Alexandre de Moraes, porque a pauta do bolsonarismo é a pauta que vai mobilizar o bolsonarismo. Fato é que a embaixada, quando questionada oficialmente, ela não confirma exatamente isso e diz tratar da questão da segurança pública. E aí tem um outro ponto curioso, é que hoje, quando o senador Flávio Bolsonaro, portanto, irmão de Eduardo Bolsonaro, foi questionado, ele disse, isso é uma questão dele. O senador evitou falar disso e disse que, olha, tratei aqui sobre segurança pública. É importante a gente citar que, de fato, o Eduardo Bolsonaro tem contato, tem diálogo com o governo Trump, com assessores de Trump, mas o quanto ele diz nas redes sociais, o quanto ele divulga, não é confirmado oficialmente. O que a gente hoje estava conversando com integrantes aqui do governo Lula, da área internacional, dizendo que não via muita preocupação nisso. Eles entendem que é uma retórica bolsonarista para dizer dessa importância. Por outro lado, fala, olha, a agenda está mantida, vai ter sim uma agenda no Ministério da Justiça, a gente já estava sabendo, e são contatos com setores dos dois governos, e isso é normal acontecer. Bem, o governo, por lado, o governo Lula tenta minimizar também essa interlocução bolsonarista, mas fato é que, quando questionado, a embaixada americana não quis confirmar, e aí fica para o bolsonarismo se explicar sobre essa reunião que trataria de sanção ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Professor Lucas, agora, de qualquer modo, o Brasil ainda continua sem um embaixador dos Estados Unidos em Brasília. Isso seria normal a essa altura do campeonato? Estaria dentro do prazo ainda, né? O Trump assumiu em 20 de janeiro, ou é um indicativo de uma relação ruidosa entre os dois governos? Caio, a não indicação, pelo menos até aqui, de um novo embaixador, considerando a anterior que nós tínhamos indicada pelo governo Biden, mostra que o Brasil não é, pelo menos de imediato, a grande prioridade de Donald Trump na América Latina. Já é muito evidente que o principal interlocutor dos Estados Unidos, até mesmo do ponto de vista ideológico, de aliança política, não será o Brasil, pelo menos durante o governo Lula. Será e continuará sendo Javier Milei, e não é à toa que Javier Milei foi, inclusive, o primeiro presidente que se encontrou com Donald Trump, ainda quando Donald Trump era presidente eleito dos Estados Unidos, naquela reunião em Mar-a-Lago. Ou seja, há uma demonstração muito clara, e agora nós fazemos uma leitura política das prioridades do governo americano, de que o Brasil não representa esse campo de apoio ideológico, pelo menos neste momento, até 2026, quando Lula estiver na cadeira presidencial. Este principal parceiro continuará sendo a Argentina. Não é à toa que existem já trocas entre os dois chefes de Estado e a ausência de trocas entre o chefe de Estado brasileiro e o chefe de Estado americano. Lorival? Realmente é um processo que tem que ter aprovação do Senado, né? Então leva um tempo, então está perfeitamente dentro do tempo, considerando que o Brasil de fato não é uma prioridade, né? O que ele fez foi chamar de volta a ex-embaixadora Elizabeth Bagley, porque ela é muito ligada aos democratas, a financiadora do Partido Democrata, chama o Clinton de Bill, o Biden de Joe e o Obama de Barack. Então não dava, do ponto de vista do Trump, para manter ela aqui. Por outro lado, o Gabriel Escobar, que é o encarregado de negócio, é ministro conselheiro da carreira diplomática, serviu na Bolívia, ia servir no Paraguai, mas acabou que o Senado, por questão de procedimento mesmo, acabou não aprovando ele e tal para o Paraguai, mas ele serviu como representante dos Estados Unidos, como um cargo de vice-secretário assistente para os Balcãs Ocidentais. Ele atuou muito nos Balcãs ao longo da carreira dele, que é uma região importante para os Estados Unidos, para a Europa, né? E ele teve uma interação muito grande com a OTAN, aquele de lá de Belgrado e tal. Então, é um diplomata bastante experimentado, bastante inteligente, muito articulado, né? E claro, não tem o cargo, a patente, digamos assim, né? O nível de embaixador na carreira, então haverá um embaixador, mas o fato de não ter sido nomeado ainda é só porque, de fato, existem outras prioridades, como China, Israel, França, Grécia, Nações Unidas, são aqueles que já foram nomeados pelo Trump, por exemplo. O Thaís, integrantes aí do governo brasileiro disseram, inclusive ao Gustavo Uribe, nosso amigo, que o governo brasileiro espera se sentar com o Gambo para tratar de tarifa. Daí pode sair alguma evolução? Não necessariamente. Não há, eu, inclusive, conversei com gente dos setores, né, que estão aí também no aguardo e acompanhando essas negociações, mas, assim, todo diálogo aberto
com autoridades americanas vai ser importante, né? Porque no final a gente acabou se consolando, entendendo que mesmo o Brasil não sendo prioridade, países comparáveis ao Brasil também não estavam conseguindo ter o mesmo diálogo. O vice-presidente Geraldo Alckmin, desde o início, com uma ação muito cautelosa, com uma inteligência diplomática importante, ele conseguiu estabelecer algumas conexões, né? Então, não aconteceu mais nada de ruim, o que já é bom para o Brasil. Então, a costura é uma costura que vai no ritmo dos americanos. O Fernando Haddad esteve com o Scott Bessent em Los Angeles, não tratou especificamente de tarifas, acabou sendo uma conversa mais geral, mas falou da importância da relação do Brasil com os americanos. Então, não vai sair nada, mas também não é ruim, não dá para perder a oportunidade para afirmar as coisas que o Brasil defende na relação com os americanos. Por exemplo, olha, a gente fica com déficit, a gente tem uma relação de valor agregado importante, somos complementares na nossa corrente comercial. Então, assim, não vai mudar nada, mas não é para perder a oportunidade de dar alguns recados. Bom, queria agradecer ao Lucas de Souza Martins, professor de História dos Estados Unidos na Universidade de Temple, na Filadélfia. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Caio. Todos na mesa. Uma boa semana a todos. Obrigado a todos aqui. Jussara Soares, muito obrigado. Thaís Herédia, Lorival Santana. Amanhã estaremos de volta aqui. O WW termina agora. Uma boa noite e até amanhã.